No capítulo anterior eu falei sobre a crise de 2008, como que isso criou uma grande escassez de dólares no mundo, por que todo mundo precisa de dólares e a pressão que isso vai criando no mundo e a falta de liquidez. E hoje eu vou falar um pouco sobre a dinâmica de como que o euro-dólar define basicamente as taxas de câmbio ao redor do mundo. O meu nome é Renan Adorno, para quem não me conhece, eu tenho aí 10 anos de experiência em comércio exterior e mais 7 investigando profundamente mecânica monetária, digamos assim, vendo onde todo o dinheiro do mundo está indo e tentando entender cada vez mais com uma visão macroeconômica o que está acontecendo no mundo. Então vamos lá, o capítulo de hoje é sobre o câmbio, né, taxa de câmbio. Então a gente fala aí sobre movimentação das taxas, sobe, desce, o comércio exterior muito depende disso, o custo de vida das pessoas depende disso, né? Principalmente no Brasil, você se pergunta se o dólar vai subir, se ele vai cair, e você fica tomando as suas decisões pessoais baseadas nisso. E eu quero só te dar um pouco de uma visão macroeconômica de como que o euro-dólar consegue explicar bastante da variação que você vê. Às vezes pode ser uma notícia, uma coisa específica, né, que faz o dólar subir, o dólar cair, mas eu quero te dar uma visão um pouco mais macro, ao longo das décadas, né, uma visão muito mais distanciada e uma visão global para que você entenda onde você está situado. Então eu já venho falando várias e várias vezes, né, para quem não conhece, que o euro-dólar são os dólares fora dos Estados Unidos. Então ele é baseado 100% numa moeda digital, na verdade não chega nem a ser uma moeda, são entradas, literalmente uma informação em balanços de bancos. É uma promessa de você ter um cash flow baseado no que o banco está te garantindo. Então você está depositando a sua confiança no banco e os bancos estão depositando confiança entre eles para criar esse fluxo de dólares. Então a gente sabe que não existe moeda, não existe ouro, não existe papel, nada é transacionado de forma física, mas sim 100% eletrônico, 100% por mensagens basicamente. E isso define todo o volume de dinheiro do mundo. Esse dinheiro é aceito em todos os lugares e são os bancos que têm a capacidade de criar dólares. Então, com essa premissa, eu quero te passar um pouco mais, uma visão aí desse buraco negro que é o euro-dólar, para que você comece a entender os seus efeitos agora na taxa de câmbio. Então a gente sabe que o euro-dólar é um acordo de cavalheiros. Bancos participam, centenas de bancos ao redor do mundo, em todos os continentes participam desse acordo de cavalheiros. Mas quem que define quem pode entrar ou não? A gente falou que é baseado na confiança, no colateral que eu vou trazer, né? No meu histórico de transações com os bancos, no volume de transação entre esses bancos. E aí você vai tendo meio que um ranking, você vai ter aqueles bancos que são super prestigiados aí ao redor do mundo, né? Bancos como JP Morgan, como Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, etc., de todos os países, Banco do Japão, Banco da Austrália, Banco do Brasil, enfim, todos esses bancos aí que a gente chama de bancos de primeira linha, que operam no mercado mundial. E aí, obviamente, você tem centenas de milhares de bancos menores que eles se encontram em jurisdições de determinados países. Alguns são até, como é que a gente fala? São aquelas cooperativas, né? São bancos rurais, etc., que são bancos regionais, digamos assim. Então você tem uma cadeia capilarizada dos maiores bancos até os menores bancos. Então eu quero focar um pouquinho mais no relacionamento entre os maiores para os menores. Você precisa entender que o sistema euro-dólar, ele é basicamente o hub, ele é a porta de entrada de qualquer participante, seja ele banco ou não banco, na economia mundial. Então, se você quiser acessar a economia mundial, se você quiser ter alguma chance de fazer uma exportação, vender um serviço, participar, né, da economia que não seja sua economia local, você precisa de um banco que esteja dentro do euro-dólar. A gente chama isso do primary banks. Então são os bancos primários, são os bancos que são as portas de entrada desse sistema. E eles são importantes porque, baseado no que eles decidem o que é melhor ou não para eles, no sentido de avaliação de risco, e eu já falei várias vezes sobre os algoritmos
que fazem a determinação de um portfólio, né, que tem a sua exposição a coisas mais seguras, que são os títulos da dívida pública, entre as coisas mais arriscadas. Quando eu quero buscar um spread maior, eu preciso, obviamente, buscar um risco maior, né? Se eu vou emprestar para uma empresa, o risco é maior. Se eu vou emprestar para um banco menor do que eu, o meu risco também é maior. E é por isso que o Ripple entrou na jogada, para dar uma intermediada nisso, dar uma equalizada e permitir a segurança maior nessas transações, certo? Só que o grande problema é que nem todo mundo tem o colateral, nem todo mundo tem os títulos, os bonds, para colocar ali no título da dívida pública. Então, alguns bancos eles são obrigados a pagar um valor maior para ter acesso àquele mercado, certo? Se você não tem o poder de barganha, como todo mercado, se você não tem o poder de barganha, você precisa pagar mais caro para fazer parte dessa festa, desse acordo de cavalheiros, certo? Então, o mesmo princípio que você aplicaria para qualquer tipo de negócio, você aplica para o preço do acesso à economia mundial. Então vamos dar um exemplo, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles têm um relacionamento gigantesco. Os Estados Unidos e a China têm um outro relacionamento gigantesco. São trilhões de dólares em mercadorias e serviços e bonds que são trocados todos os dias no mercado mundial, certo? No mercado de câmbio, porque qualquer interação entre países que têm moedas diferentes, eles têm que obrigatoriamente passar pelo dólar americano. Mas não vou nem dizer que é o dólar americano que esteja nos Estados Unidos, mas o dólar do Fed. E eu quero até que você tenha uma ideia que mesmo os Estados Unidos, para aqueles que pensam assim, não, os Estados Unidos eles pegaram o dólar e colocaram goela abaixo do mundo inteiro, usando o seu poderio econômico, etc. Isso tem um fundo de verdade. Porém, economicamente, você vê que ao longo do tempo os Estados Unidos eles não têm mais o controle sobre os eurodólares, digamos assim. Apesar de ser a mesma moeda, ela ter exatamente o mesmo valor, um eurodólar ele paga a mesma coisa que um dólar paga, são sistemas diferentes. Então os Estados Unidos eles não são o protagonista desse sistema, eles são simplesmente mais um participante que por acaso também usa eurodólares. Então consegue entender um pouquinho da dinâmica, né? Que ele, mesmo usando o dólar, ele também acaba estando na periferia desse sistema e não no centro do buraco negro. Ele não faz parte disso. Nem os Estados Unidos como governo, nem as empresas americanas, nem o próprio Fed. Então, mesmo que os Estados Unidos importem da China alguma coisa, eles precisam passar por esse sistema do eurodólar, mesmo que tenha um passo a menos, né? O dólar tem o mesmo valor. Diferente do Brasil transacionar com a China, onde se eu estou exportando soja para a China, digamos assim, estou importando depois da China um produto industrializado, o brasileiro, o exportador brasileiro, vai receber dólares vindos da China, mas a China só tem yuan, não tem dólares, então ela precisa trocar o seu yuan, vender o seu yuan por dólares para um banco que os ofereça acesso ao mercado, que é o mercado eurodólar, e aí esses eurodólares são enviados a bancos correspondentes brasileiros, que são de primeira linha, que têm a sua reserva em dólares, e aí sim vão oferecer para os seus clientes brasileiros para poder fazer o câmbio entre eurodólar. Eu venho usando a palavra eurodólar só para você entender, tá? São dólares, mas só para você entender a questão do offshore, o dólar fora, né, que está dentro desse sistema, desse buraco negro que eu estou te explicando. E aí, esses eurodólares são vendidos para que você tenha reais. É assim que uma transação acontece. Em princípio, tudo certo, você tem balanços, balanços de comércio entre países, né? Então muitas vezes você tem mais exportação do que importações, e essa balança comercial e cambial vai fazendo com que alguns países consigam acumular mais dólares, outros acabam perdendo um pouco de dólares, e vai tendo aí essa jogada, esse equilíbrio, né? Então, em princípio,
você tem uma oferta e demanda que varia bastante, dependendo aí do que está acontecendo na balança comercial entre esses países. E essa oferta de eurodólares no mercado, ou a falta, né, dessa oferta, faz com que esse valor suba num determinado país, certo? Só que isso é o que a gente aprende nas faculdades de economia e tem um fundo de verdade, realmente. Essa dinâmica, ela acontece. Agora, eu quero te passar um pouquinho do que não se fala nas faculdades de economia, né, que é a dinâmica do dia a dia. Você não pode esquecer que os bancos são entidades privadas. Então, se eles são privados, eles têm interesses privados. O seu interesse, o meu interesse privado como banco, ele passa por cima do seu interesse como participante. Se eu não quiser te emprestar dinheiro, eu não vou te emprestar dinheiro. Se eu sentir que alguma coisa é arriscada para o meu negócio, eu vou preferir pegar alguma coisa mais segura. E como eu falei no capítulo anterior, é exatamente o que os bancos estão procurando, porque todos estavam traumatizados depois do que aconteceu com eles em 2008 e fazem de tudo para garantir que isso nunca mais ocorra, mesmo que seja em detrimento do crescimento da economia mundial. Só que aqui, como que isso afeta o câmbio, digamos assim? Então vamos partir para alguns exemplos. Você tem países que têm uma balança comercial gigantesca, como a Inglaterra, como a China, etc. E esses países obviamente, tem uma reserva cambial muito grande, tem um histórico muito grande, e aí você consegue ter uma certa estabilidade do câmbio, certo? Só que para países que são os famosos chamados emergentes, né? Eles já têm uma instabilidade muito maior. E, infelizmente, o Brasil fez muito parte disso, né? Principalmente depois de ter trocado de moeda aí por quase 10 vezes, né, nas últimas décadas, e sendo o real a última das moedas mais estáveis, digamos assim, né, tendo sido um sucesso, apesar dela não ser uma das top moedas, digamos assim, no Forex, né, não tem um volume tão expressivo, mas o real é uma moeda bastante interessante, porque o Brasil é um país bastante interessante para o mercado mundial, principalmente em alimentos, o agronegócio, né, muito, muito forte, e comida é uma coisa que o mundo inteiro precisa. Então, isso sustenta basicamente o Brasil, principalmente com o volume que ele tem, e sendo um país de tamanho continental, faz com que ele garanta esse espaço no comércio exterior. Só que ele não está imune de riscos. Então, quando você tem, por exemplo, alguma percepção, uma mudança de percepção de risco em relação a um banco que detém eurodólares para um banco dentro da jurisdição daquele país, sendo Brasil, ou Egito, ou Japão, etc., é aí que ele vai tomar a decisão nos seus algoritmos para dizer se ele empresta ou se ele não empresta. Será que vale a pena eu emprestar para esse banco ou não vale a pena eu emprestar para esse banco? E isso começa a definir o fluxo de crédito. Você só tem mais eurodólares entrando no sistema, permitindo que companhias e governos e bancos tenham acesso a esse crédito, se o banco de fato estiver disposto a emprestá-lo, sabendo que ele tem um risco controlado da devolução desse dinheiro com juros de fato acontecer. Só que em alguns momentos mais tensos, né, como você começa a enxergar na Turquia, então muitas pessoas se perguntam, poxa, a lira turca, ela simplesmente explodiu, você está tendo um processo de hiperinflação para que se garanta o acesso, né, aos produtos e serviços, mas todos os preços estão subindo, não estou entendendo o que está acontecendo. O que faz com que essa pressão de preços seja tão grande em determinados países? O que faz, por exemplo, com que uma Venezuela tenha ali um processo de hiperinflação, que já é o exemplo mais extremo? E é aqui que eu quero te passar essa noção do algoritmo privado bancário do participante do eurodólar. Então, se eu sou um banco que detém eurodólares e eu chego num banco turco, e eu percebo que eu tenho uma instabilidade política muito grande, eu estou com problemas de calote cada vez maiores, eu tenho consumidores que estão falhando cada vez mais com seus pagamentos, e eu estou sentindo bancos cada vez mais insolventes, não só, ou às vezes uma política monetária daquele país que faz com que a própria segurança dos depósitos naquele país não esteja mais tão segura. Você pode ter algum tipo de confisco, você pode ter algum governo comunista que está tomando propriedades privadas que estavam sendo usadas
de colateral num empréstimo bancário local na Turquia, né, ou em algum país, e eu falo, não, realmente a Turquia está aumentando muito o risco do país para eu emprestar. Então, o premium que eu vou cobrar, o que é o premium? É aquela taxa a mais do que eu cobraria normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, para que eu esteja disposto a emprestar. Então, o meu juro no empréstimo vai aumentar, só que o meu contrato de câmbio entre eurodólares e liras turcas vai fazer com que eu precise de muito mais liras para comprar o mesmo dólar. E isso faz o câmbio subir, porque é um mercado livre, certo? Você tem um mercado, depois eu vou até falar como países tentam mudar isso, né? Tentam fazer com que não seja tão livre assim, mas como isso não funciona no longo prazo, você tem um movimento certamente livre. E esse câmbio faz tudo mudar, porque como nós temos uma economia globalizada, a grande maioria dos insumos que você usa na sua economia local é importada. Se ela é importada, você teve que ter acesso a eurodólares. E o preço desses eurodólares define absolutamente tudo. Você entende? Então, o fato de você ter uma percepção bancária do determinado risco faz com que você não acesse mais aqueles eurodólares pelo mesmo preço, ou não acesse de forma alguma. O banco pode chegar e falar assim, está tão arriscado que mesmo que você pague um prêmio gigantesco, eu não aceito te emprestar porque é muito arriscado. Eu provavelmente vou perder esse meu dinheiro, eu vou fazer um empréstimo a fundo perdido e eu não sou uma instituição de caridade. Então, ao invés de eu emprestar para a Venezuela, que literalmente tomou todos os bens privados, os bens de capital e tirou completamente a segurança de se fazer negócios dentro do país, não importa quantos bolívares você vai me pagar, eu não vou te dar dólares. E isso faz com que você tenha uma pressão violenta na inflação interna, faz com que o próprio governo comece a fazer coisas absurdas em relação a medidas absurdas para tentar achar uma solução política para algo que foi o eurodólar que definiu, fora das suas fronteiras, e acaba criando uma instabilidade social dentro daquele país, certo? Sem falar na criação de mercados paralelos, mercados ilegais, tráfico, para você poder fazer o quê? Para você suprir aquele gap que está acontecendo, onde o sistema simplesmente entrou em colapso, ele não está funcionando. Então você cria soluções para tentar suprir, porque as pessoas têm necessidades, elas precisam comer, elas precisam se transportar, elas têm suas necessidades básicas e a economia ela vai de um jeito ou de outro, certo? Nem que seja de forma clandestina. Então é mais ou menos essa a dinâmica que você vê em um país onde o risco está cada vez maior. E eu quero explicar cada vez mais que isso não somente acontece em todos os países, e cada país toma uma decisão diferente, é por isso que você vê câmbios, por exemplo, como o real não ser tão agressivo quanto que você vê na lira, que não é tão agressivo quanto você vê no bolívar, mas você vê coisas acontecendo, como no Japão, por exemplo, né, uma pressão muito grande em cima do iene, que teve uma estabilidade muito grande durante décadas, né? Você conseguia praticamente saber de cor o câmbio, porque ele não mudava, ou também como o franco suíço, que é um outro. Então, cada país tem uma modalidade diferente, tem uma história diferente, tem uma cultura diferente e tem uma política monetária diferente, e faz com que essa relação entre cada uma de todas as jurisdições do mundo e esse buraco negro que não tem jurisdição, que não tem país, não tem bandeira, 100% descentralizado, 100% intangível, baseado no princípio bancário da análise de risco, ele vai fazendo com que nós tenhamos uma dinâmica extremamente complexa. Você não sabe para onde as coisas vão necessariamente, porque são muitos atores ao mesmo tempo. E vai se acostumando com isso, porque é assim que macro funciona, por isso que você não consegue cravar nenhum tipo de previsão. Mas, só para finalizar aqui, tem uma tendência também, uma coisa que é importante, não somente as moedas desses países, mas a gente começar a olhar dentro desse buraco negro. Tem um fenômeno que está acontecendo já há décadas, né, mas principalmente nos últimos 10 anos, que é essa escassez de dólares. Então, essa escassez de dólares, ela acaba afetando
todos esses países ao mesmo tempo, independente do que eles fizerem. E é isso que eu quero começar a entrar cada vez mais, para que você entenda que o valor de um câmbio que esteja numa taxa de câmbio num determinado momento, ela não está determinada somente pelas ações do político daquele país. Você tem uma força desse buraco negro que está sugando todas as pessoas de todos os países, de todos os governos, independente dos seus esforços, independente de quão poderoso você seja, de uma bomba nuclear que você tenha, se você é um país com 200 milhões de habitantes, com 7 milhões de habitantes, a força gravitacional desse buraco negro é a mesma. E isso está fazendo com que o dólar venha se valorizando ao longo dos anos em relação a todas as outras moedas. E isso está criando um desequilíbrio cada vez maior. E é sobre esse assunto que eu vou querer falar no próximo capítulo, que é uma das teorias que eu estudei do Brent Johnson, chamado de Dollar Milkshake Theory, ou seja, a teoria do milkshake do dólar. E é esse fenômeno que eu venho estudando cada vez mais e também como você pode acompanhar isso ao longo do tempo.